E vamos abrir o programa de hoje já com o fato político do dia, da semana, do mês. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o padrinho político mais eficaz no Rio de Janeiro e em São Paulo. Olha só, segundo pesquisa do Datafolha, 46% dos paulistas não votariam em candidato indicado por Lula. 62% não aceitam candidatos aliados a Bolsonaro e 66% se negam a confiar em parceiros políticos de João Dória. Na manhã de hoje, esse é o fato político da semana, o PSB oficializou Geraldo Alckmin como vice na chapa de Lula na disputa à presidência da República. Comemoração petista por um lado, preocupação por outro, já que as mais recentes pesquisas mostram um significativo crescimento de Jair Bolsonaro nas intenções de votos, principalmente depois da desistência de Sérgio Moro. Inclusive, esse é o tema da enquete de hoje, aberta no portal da Jovem Pan News para você votar, participar junto com a gente aqui do nosso 3 em 1. O crescimento do presidente da República nas pesquisas preocupa hoje o PT? Sim ou não? O seu voto no final do programa eu trago o resultado parcial. Senhores, ótima tarde. Hoje temos Rodrigo Constantino, Fábio Piperno, nosso Marco Antônio e Alfredo Scaff como comentarista convidado hoje. Seja muito bem-vindo, Alfredo. E eu já começo justamente por você para que a gente possa repercutir essa oficialização hoje. É companheiro junto com companheiro. Olha só, né? É incrível como a política tem essa flexibilidade, mas deixa as pessoas de cabelo em pé. Geraldo Alckmin, desde 94, como vice-governador, só ganhou eleições contra o PT, sempre usando a máquina para ganhar novas eleições. O PSDB há 7 mandatos no governo do Estado. É difícil explicar. É difícil explicar aquela pessoa que sempre combateu o PT, teve o PT como seu adversário e agora me parece que numa espécie de fuga, porque sabia que não tinha nenhuma chance no governo estadual, em virtude de novas cabeças, de novas personalidades, se une ao PT. Isso é uma coisa que a gente ainda vai ter que se acostumar, porque Geraldo Alckmin ficou presente aqui em São Paulo, repito, desde 94, como vice-governador, depois vice-governador em 98 e depois assumiu o governo 14 anos como governador em São Paulo. É uma traição ao povo de São Paulo, porque as declarações estão aí, na internet, está tudo gravado, basta a gente analisar. Piperno, hoje você se prepara, hein? Você vai ser muito provocado neste programa. Você está preparado para hoje? Sempre. Muito bem, então vamos lá. Vou começar em Constantino Marco, hoje é minha vez. Piperno, é o seguinte, Lula defende justamente que o teto de gastos passe a não existir mais aqui no país. Lula defende também a limitação do consumo da classe média. Lula defende a regulação da imprensa brasileira da maneira como ele defende. Lula defende a regulação das redes sociais e de aplicativos. Lula também é a favor de aborto, segundo ele mesmo. Tudo isso, o Geraldo Alckmin já está do lado oposto da história, não defende. Você não acha que há muita inconsistência nessa chapa? Olha, Paulo, boa tarde aos colegas. Bom, inicialmente, essas coisas todas aí, elas têm algumas sutilezas, né? Mas depois a gente fala mais sobre isso. De qualquer forma, não é a primeira vez que o ex-presidente Lula se une a alguém que pensa de forma radicalmente diferente a dele. Alckmin, por exemplo, tem uma cabeça em relação a esses temas, principalmente a questão do aborto, muito parecida com a do ex-vice José Alencar, e que foi vice do Lula por 8 anos, e os dois, até prova em contrário, tiveram aí excelente relação. Se tornaram grandes amigos, inclusive, até depois do término do mandato deles. A política opera alguns milagres, e não é a primeira vez que a gente vê um político mais à esquerda se unindo a um político mais conservador. Isso não é inédito, isso não é uma grande novidade. Vamos ver como é que o eleitor assimila isso e vamos ver também quais serão os pontos de convergência nos discursos dos dois. O que já se sabe é que esse movimento vem, inclusive, aproximando o Lula, por exemplo, de alguns banqueiros. A gente leu vários relatos aí nos últimos dias de encontros do Lula com pessoas desse segmento, com outros segmentos do setor produtivo e até mesmo encontros entre economistas do PT e gente que historicamente ligada a Geraldo Alckmin.
Outro dia mesmo, Pércio Arida, que foi um dos mentores do plano econômico do Alckmin na campanha de 2018, se reuniu com gente do PT, o que é bom para trocar ideias e ver se então se estabelece algum consenso. Muito bem. Constantino, eu vi na internet hoje que existem alguns petistas dizendo que essa chapa seria a reedição da chapa de Juscelino Kubitschek e João Goulart. Eu quero um comentário seu. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Não é isso, né? É uma tentativa, já fiz essa análise várias vezes aqui, de mascarar o verdadeiro Lula. O verdadeiro Lula está mais soltinho esses dias e isso está desesperando toda a esquerda e todo o antibolsonarista, né? Porque ele começa a falar com mais desenvoltura aquilo que ele realmente pensa, a expor aquilo que ele realmente é, e aí não tem máscara, manto, véu, Alckmin que possa dourar a pílula, né? Então é disso que se trata. O Alckmin foi alguém escolhido na prateleira, que se sujeitou a um papelão desses e acabou de vez com qualquer biografia, qualquer coisa que ele tenha de trajetória na política, né? Enterrou de vez isso. Está sendo motivo de escárnio, aliás, acho que a única reação possível é essa mesmo. O presidente Bolsonaro, quando está nesse estilo zoeira, é engraçado, né? Ele postou a mensagem do Lula falando companheiro Alckmin só com risos, e é isso, né? Quer dizer, é alguém da Opus Dei que casa com um comunista ladrão, segundo ele mesmo, e a justiça, né? Não foi inocentado, casa com um comunista ladrão abortista. Quer dizer, política tem ali que fazer concessões, todo mundo é meio pragmático, camaleão ou maquiavélico, mas deveria haver algum limite. E o Alckmin ignorou qualquer limite razoável ou aceitável para mergulhar nessa canoa furada, né? Então, eu acho que, na verdade, já tem gente na imprensa falando da guinada à direita do PT. Isso é tudo que o Lula quer, né? Que essa narrativa vingue. Mas não é verdade. O que isso representa, de fato, é a revelação do verdadeiro Alckmin e o fim da estratégia das tesouras. O Marco, o Lula, justamente com esse convite que fez ao Alckmin, que a gente vem relatando aqui na Jovem Pan News há algum tempo, tem a clara certeza que o Alckmin mais contribui do que atrapalha. Você não acha que poderia ser ao contrário? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos aqui da bancada, audiência da Jovem Pan. Olha, Paulo, eu precisava tomar um Dramin Eu fico enjoado com isso. Esse negócio íncito à velha política, essa maneira de achar que o povo é trouxa, que a galera é tonta, de acreditar nessas sinalizações. Isso daí acabou. Tem que acabar. Ainda bem que acabou. Tomara, eu torço para que a gente vire a página. Infelizmente, nos Estados Unidos, o Biden foi eleito porque ele era um sinalizador. Sinalizador de virtude sem nenhuma virtude. Sem virtude alguma. Isso é bizarro. Né? Vamos sinalizar para a direita, trazendo um esquerdista socialista, que é o Alckmin. Quer dizer, tem que ser muito estranho para acreditar nisso. Social-democrata, Piperno, você sabe o que eu estou falando. Você sabe. Não dá para levar a sério uma coisa dessas. Meu Deus do céu. E é engraçado isso, porque a mídia, como disse o Constantino, a extrema imprensa, ela gosta de fazer o raciocínio ponderado da imprensa. Então, vai lá um jornalista, vai lá um cara de opinião de um desses jornais aí grandes, ou de rede de televisão grande, fala, veja bem, essa jogada do Lula é muito inteligente. Ele está sendo muito hábil politicamente, acenando para os partidos da direita, que vai envolver... Então, ele consegue criar na opinião pública essa ideia de que ele não é tão radical. Pô, tem que ser um cego, tem que ser uma pessoa completamente míope para não enxergar que o Lula está falando em protagonismo do MTST, está falando de aborto, sabe? É muito contraditório. Então, eu acho que o período na cadeia para o Lula foi bom, porque o cara despirocou de vez e agora ele está se mostrando, ele perdeu talvez aquele véu falso de tentar articular alguma coisa com alguém da direita e, ao mesmo tempo, para o povo isso é bom, porque agora, Paulo, é o seguinte, só vota no Lula quem apoia o esquema de quadrilha e saque a República e quem realmente aplaude essa ala radical do PT, que é a galera do PCdoB, do PSOL, esse pessoal que se junta aí para bater palma com invasor de propriedade, abortista. Então, que bom. Eu acho que quando sai às claras assim é ótimo. O que Marco, não pode é o pessoal esquecer desse momento que a gente está vivendo hoje. Essa ala radical que você cita também não está satisfeita com o Geraldo Alckmin.
Há um prejuízo. Ótimo, por eu quero parte que implodam. da campanha Eu do quero, Lula, eu justamente acho por maravilhoso isso daí. Não, eu entendo a questão do achar, mas nós estamos tentando aqui fazer uma análise justamente do quanto ou não é benéfica essa chapa para o desempenho ou não do ex-presidente da República dentro das eleições. É uma bela incógnita, Paulo, porque não Esse é o dá. ponto. Eu não acho que dá para entender direito essa dinâmica que eles estão tentando criar. Ninguém que votou. Acho difícil alguém que votou no PSDB olhar para o Alckmin indo para debaixo do Lula e votar no Lula. É inadmissível um negócio desse. Vai lá, Piperno. Então, ô Marco, vamos até, inclusive... Um pouco de razão aqui. Não, eu conheço um pouco a opinião do Constantino em relação a isso, sobre o que é o PSDB. Você está dizendo que é muito difícil alguém do PSDB votar no Lula. Vocês falam aqui o tempo inteiro que PT e PSDB são praticamente a mesma coisa. Peraí, não confunda eleito com eleitor. O eleito, o político do PSDB é um socialista disfarçado. Inclusive o eleitor pode ter sido trouxa até hoje de achar que não era. Marco, É isso que eu tô falando. Eduardo Leite e Aécio também são, enfim, socialistas. Negócio Tem um viés social-democrata, Meu sim. Deus do céu. Existe uma fuga em tudo isso, né, Paulo? Piperno sempre se protege. Eu vou passar a palavra para o Alfredo, nosso convidado hoje aqui, mas o Piperno sempre se protege e leva a discussão para esse lado, né? O Aécio Neves, quando o Fidel Castro morreu, falou que a América Latina perdeu um grande líder. Isso. Esse cara é o quê? Ícone de direita? Entendeu? Então vamos parar com isso. Tucano, o FHC, estava junto com o Lula lá para abrir partido novo. Era professor marxista. Sempre navegaram juntos, com divergências pontuais, não de essência. Agora, não é esse o ponto. O ponto da pergunta do Paulo é interessante, porque a pergunta, basicamente, eu vou apertar a tecla SAP, é se isso engana ou não alguém. É isso, né? A gente está dizendo esse aqui que... Exato. Eu acho que sim. Eu acho que, infelizmente, sim. Eu acho que tem uma ala da classe média que está vendo imprensa e tirando a Jovem Pan, os outros veículos todos tentando normalizar o ladrão radical do Lula, né? Todos eles com uma narrativa pipérnica para suavizar o monstro, para vender o radical com cara de moderado, e o Alckmin ajuda nessa encenação. Então tem uma parcela grande da imprensa, um monte de formador de opinião, um monte de intelectual que repete o que o Lula mandar, né? E que essa turma toda vai investir nessa narrativa com a aparência do Alckmin ao lado. Vai ter um outro desavisado de classe média que, sem dúvida, só acompanha a política pela televisão ligada ali no consultório do dentista e vai acabar caindo nessa ladainha, sim. Por favor, Alfredo. Desespero. Exato, Constantino, e mais. Essa dupla agora se une naquele salva-vidas, né? Precisamos nos salvar. Sabemos que vamos perder as eleições. Quem é que a gente vai chamar? Então vamos chamar quem era nosso inimigo, porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E, na verdade, eles não discutem gestão. Eles discutem poder pelo poder. Perceba, centro-direita, esquerda, direita, você é mais isso, você é mais aquilo. O povo não quer isso. A população quer resultado, a população quer governo. A população quer um país para frente. A população precisa de emprego, tecnologia. A juventude precisa sonhar com o Brasil. Será que Lula e Alckmin, querendo se autossalvarem um com o outro, estão pensando nisso? Será que eles não tiveram oportunidade de mostrar para o que eles vieram? Qual é o seu plano de gestão? Qual é o seu plano de governo? Esse discurso sindicalista esclerosado dos anos 80, acabou, Lula. Vai para casa e salva o PT. Piperno, quando eu trago essa pergunta aqui, eu estou enxergando justamente duas pessoas com posicionamentos políticos antagônicos que estão se unindo, certo? Aí nós podemos discutir justamente essa adesão a um discurso justamente da busca pela defesa em relação à democracia que eles estão utilizando em relação a essa junção. Mas, da parte prática, se eles ganharem a eleição, eles vão precisar governar. Um defende o teto de gastos, o outro não. Um defende a reforma da Previdência, o outro não. Um quer reformar a questão tributária brasileira, o outro não. Um é a favor do aborto, o outro não. Como é que vai se dar isso numa gestão? Da mesma forma que se deu quando o Lula governou com José Alencar, que inclusive exerceu cargos, ele não foi um vice decorativo. Então alguém vai mentir. É que alguém vai mentir. As pessoas vão cedendo enfim, posições. Isso é política. Você já Sempre foi assim. Por exemplo, quando o Ciro Nogueira vai para o governo do cara que ele falou que é fascista, ele disse o seguinte: Bolsonaro é fascista. Aí ele foi para o governo Bolsonaro. Mas é Quem diferente. foi que cedeu? O Bolsonaro deixou de ser. Vai ser vice decorativo. O Bolsonaro deixou de ser fascista ou o Ciro Nogueira mentiu?
Eu tenho anotado, ele estava usando uma retórica lá atrás para tratar o Lula e de olho no Piauí. Eu anotei esse exemplo aqui. O Ciro Nogueira é esse típico camaleão fisiológico. Sim. Ninguém vai defendê-lo na visão política. Ele não tem base programática alguma. Convicção Ele zero. vai para onde o vento aponta e o interesse dele. Agora, veja que curioso, né? O exemplo do José Alencar, o Piperno já está indo nessa investida de que há uma concessão do Lula e uma síntese, né? Uma síntese que vai sair mais moderada. Isso já é narrativa lulista. Sim. O que nós sabemos é que o Alckmin é uma peça decorativa. Porque isso aconteceu por 8 anos. Isso aconteceu por 8 anos, Posso não é falar uma uma coisa? mágica. Piperno, nem o Alckmin acredita que ele vai ter algum tipo de interferência programática no governo, se houver um governo Lula. Isso tá na cara. Não, isso ele não tá na cara. Hoje o Alckmin é um cadáver adiado, politicamente. É um cadáver adiado. Liderava pesquisa pro governo de São Paulo. E eu vou falar, de Deus. se der Tarcísio aqui em São Paulo, se ele vencer a eleição aqui em São Paulo, outros cadáveres adiados que, por essa falta de visão política, vão morrer nessa eleição também. Márcio França é outro. Cadáver adiado. Porque deu entrevista hoje na Jovem Pan falando: não, a gente está se unindo em prol da democracia contra... Quem deu a entrevista? Márcio França. Márcio França. Falando que a união Alckmin e Lula é uma união em prol da democracia. Esse discursinho mequetrefe não cola nem aqui nem na China. Falar que o Alckmin é um cadáver adiado é bondade sua, é um cadáver em putrefação. Imagina com quem mas é uma dor de cotovelo, é uma dor de cotovelo. O Alckmin consegue olhar para os amigos dele nos olhos hoje? Ele consegue olhar para todos aqueles aliás, ele liderava a pesquisa para o governo de São Paulo. Constantino, eu garanto para você que ele não consegue olhar nos olhos de nenhum amigo. Eu também tenho certeza disso. E o desespero é tanto que a mulher dele vai sair candidata pelo PSB. Se filiou agora ao PSB, aparentemente vai sair candidata. Também, claro. Agora, Paulo, tem uma coisa que nós não podemos descartar aqui, viu? Por favor. Se essa coisa toda do Lula, que parece um tanto estranha do ponto de vista marqueteiro, né, a ponto de petistas estarem nervosos, o saltitante lá, o senador o mais influente no Supremo Tribunal Federal e com menos votos que tem, né? O Randolfo Rodrigues está falando que o Lula tem que ser mais plural, senão vai perder. A turma está empolvorosa, está nervosa. Eu estou desconfiado, eu e mais alguns, em homenagem ao Serrão, que não está aqui hoje, que o Lula está querendo, de alguma forma, inviabilizar a sua candidatura. Meu Deus do céu, mas como... Vem cá, vocês têm a coragem de falar isso? Com toda a tranquilidade do mundo. Quer dizer, o cara que tem 44% em pesquisa, acho que ele não vai ser candidato. Tem. Tá. Cara, ele consegue, eu acho que o Lula consegue fazer uma leitura muito próxima da que a gente faz aqui no 3 em 1, porque ele não acredita nas pesquisas. Existe essa possibilidade, você sabe sim. que quando ele estava preso e lançou o candidato dele, a presidente, o Fernando Haddad, o Haddad tinha 1%. Chegou o segundo turno, no segundo turno teve 45%. Padrão PT de voto, padrão PT de voto. Sempre tem 30%. Por favor, Alfredo, para a gente fechar. Pra gente, obrigado. Eu acho o seguinte, a oposição está tão perdida que o presidente de 2002 está querendo voltar em 2022. Para você ver que eles não têm opção nenhuma, eles não têm quadro, eles não têm proposta, eles não têm missão, eles não têm propósito. A herança que eles deixaram para esse governo, que sofreu de 2 anos de pandemia, que é uma questão planetária, foi horrorosa. 300 bilhões de dívidas, altos casos de corrupção, toda a cúpula do PT presa e processada e condenada. E eles querem voltar justamente com o líder de todos esses presos. É esse o problema da oposição. Eles não têm missão, eles não têm propósito, eles não têm candidato. Para escolher Lula é porque não tem ninguém. Você, Piperno. Não, veja, o mundo passa por pandemia ainda, isso arrasou as economias aí pelo mundo, a gente já falou 1 milhão de vezes sobre isso. Lockdowns arrasaram. Não, isso aí é outra história. Agora, não vamos esquecer que o governo Bolsonaro ele começou 1 ano antes do início da pandemia e o primeiro ano foi um fiasco de pibinho, né? Menor do que o governo Temer. E o governo Temer, sim, herdou 2 anos de recessão profunda deixados aí no governo Dilma, é verdade. E mesmo assim o governo Temer conseguiu crescer e, além de arrumar a casa, crescer ainda mais do que o primeiro ano do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, provavelmente, terminado aí o ciclo de 4 anos, ele se torne, na história do Brasil, o governante de um quadriênio inteiro
com o pior índice, com a pior média de crescimento de todos os tempos. Meu Deus, olha, o Piperno... Primeiro que é impossível piorar, perder da Dilma. Não, mas eu falo... Nós estamos levando em conta uma pandemia, com lockdowns de governadores e prefeitos, uma guerra agora disparada de preços de commodities, inflação no mundo inteiro mais alta em 30 anos, não é só no Brasil. Né? E olha a análise especial Piperno. Você falando de economia consegue ser pior do que eu falando de esporte. Olha, se eu for pior do que você falando de economia, aí eu aposento, porque é o seguinte. Então vamos lá, Rodrigo Constantino, porque você está com problemas sérios de cifras. Você não é bom de número, eu já, enfim, notei isso. Eu falei quadriênio completo. Quadriênio completo. Então eu vou falar o seguinte, ó, 2,3%, que foi a média do primeiro quadriênio, são maiores do que menos de 1% que o Bolsonaro vai deixar. Então, repito, 2 e pouco é maior do que menos de 1. E tem uma coisa... Vamos fazer a análise falando correta. quadriênio completo. A queda da economia no governo Dilma foi pior do que uma pandemia, junto com guerra. E uma pandemia que gerou uma reação absurda de governadores e prefeitos contra a recomendação do presidente. Então eu vou te dar com o aval do Supremo. Eu vou te dar isso é que ferrou a economia. Eu vou te dar outro dado de lambuja. Então, se você pegar a média dos 5 anos e 4 meses dela, ainda vai dar, provavelmente, uma média superior a esse quadriênio. Que não teve só pandemia. Não teve só pandemia. O primeiro ano não tinha pandemia. Eu vou fazer uma metáfora futebolística com o Piperno entende mais um pouco de futebol. Você está deletando 2019. O time estava com todos os seus 10 jogadores principais machucados, entrou com todo o time reserva, teve 3 expulsões e empatou com o outro time. Aí vem a análise Piperno. Não, veja bem, precisamos avaliar que existe aí uma igualdade. Você está deletando 2019. 2019 não tinha pandemia. Você está ignorando o fator China, você está ignorando o fator pandemia. Em 2019, o governo estava aprovando uma reforma previdenciária e recolhendo a participação ativista do Estado, a qualidade do PIB mudou. E por isso não cresceu. Setor privado. E tem muito mais setor privado e muito menos setor público, que desvia recursos e aloca mal. Se você não levar nada disso em conta, você está fazendo uma análise pipérnica. Não, mas é que daí, Constantino, é o seguinte, a gente debate muito com o Piperno, mas é que a natureza socialista, ela preclui o Piperno de tentar entender o mundo como ele é. O Piperno enxerga o mundo como ele pretende que seja o mundo. Então, mas é uma questão aqui muito mais ideológica, não é pessoal. É que eu encaro você como a grande mente da esquerda. Fique à vontade, mano. Você é o grande exemplo da esquerda. Ele é o Olavo de Carvalho da esquerda. Para com isso. O Piperno, ele é na mídia. Eu não sou astrólogo, pô. Na mídia, ele, Amanda Klein, eles têm essa capacidade de apresentar o raciocínio da esquerda. E fica muito claro para mim que existe muito mais uma projeção daquilo que eles querem enxergar. Quando ele estava falando agora há pouco com o Constantino, meu caro Paulo, ele virou e falou quadriênio completo. Por quê? Porque de maneira preponderante e com toda a intenção do mundo, ele quer fazer aquele negócio de pegar uma vírgula ali, uma notinha de rodapé e olhar a árvore e não olhar a floresta. E daí ele faz uma análise que essencialmente é equivocada, mas aquele número pode até estar correto. Se a gente checar o número dele, ele pode estar correto. Mas ele não está vendo que está no meio de um furacão caótico, de um tornado. No caso de vocês, eu não posso usar a floresta, porque vocês vão mandar desmatar tudo também. Não, tá vendo? É isso, é extrema-direita bolsolover. Mas é bom porque a audiência consegue ler. É extrema-direita predatória também. Isso aí é predatória. Marco, tem uma curiosidade mesmo envolvendo o Piperno na internet, porque ele é chamado de tio da Amanda Klein, também irmão do presidente Jair Bolsonaro. Então ele navega pelos dois. Mas Paulo, eu discordo do Paulo em relação. O Piperno não é um grande pensador da esquerda. Na verdade, é o seguinte: com todo respeito, Piperno, com todo respeito e carinho, que você parece um cara gente boa, te conheci pessoalmente. Eu tomaria um chopp para falar de futebol contigo. Agora veja. Eu tomaria para falar de economia com você. Eu enxergo 90% dos jornalistas da imprensa brasileira como os Smiths do Matrix. São todos iguais, repetem chavões
chavões típicos de uma visão estética de mundo que não tem compromisso algum com a realidade. E você sabe que quando eu vejo o porta-voz da extrema-direita, feito você aqui, eu também, eu identifico produção em série. Mas parece montadora, assim, mas assim, tipo um Lada soviético, sem muita sofisticação e tal. Mas só pra andar, então. O lado é teu. Não. O lado é do teu lado, pô. Não, aí que tá o negócio. Enfim, o presidente de vocês que diz que o Putin é da paz. Então isso é com vocês agora, e pelo amor de Deus. Muito bem, Alfredo, tudo bem por aí? Você já viu como é que é esse programa, né? Você já começou a perceber. Sextou. Tá muito bom.